Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Hoje eu vou falar sobre cidadania croata por descendência. A Croácia, além de ser um país belíssimo e que mora no meu coração, começou a chamar a atenção dos descendentes de croata para fins de obtenção de cidadania, especialmente a partir do ano de 2013, quando o país entrou para a União Europeia e assim todo portador de um passaporte croata tem facilidades ali para ingressar nos países do bloco europeu. Além disso, a Croácia tem firmado vários acordos internacionais. O mais recente, mais importante, eu diria, para fins aí de imigração, nessa questão de vistos, seria o acordo firmado com os Estados Unidos, que, a partir de dezembro de 2021, aboliu a exigência de vistos, né, de turistas para quem porta o passaporte croata, assim como os cidadãos ali do bloco europeu. Então, se você tem um passaporte croata, a princípio, a turismo, você não precisa de um visto para ingressar nos Estados Unidos, diferente de um cidadão brasileiro, por exemplo. Basta acessar ali o site do ESTA, que é um programa ali de imigração dos Estados Unidos, preencher um formulário para pagar uma taxa e, como qualquer cidadão ali da União Europeia, hoje os cidadãos que portam o passaporte croata também tem esse acesso facilitado aos Estados Unidos. Não bastassem as vantagens de se ter um passaporte croata, o governo lá da Croácia, em 1º de janeiro de 2020, alterou a sua lei de obtenção de cidadania, facilitando assim este pleito por parte dos descendentes de croata. As alterações aí mais significativas foram a extinção da exigência do conhecimento de língua croata para pleitear a cidadania e também a extinção aí do limite de gerações. Antigamente, antes de 1º de janeiro de 2020, o direito à cidadania croata por descendência, para os descendentes, se limitava até a terceira geração. Hoje não há mais esse limite, desde que se comprove que você é descendente de croata e que esse croata emigrou antes de 8 de outubro de 1991. Visto que a Croácia fazia parte da antiga Iugoslávia, o que se deve comprovar para pleitear a cidadania croata por descendência deve ser uma certidão de nascimento ou batismo do seu antepassado croata que tenha nascido nessa região que hoje é a Croácia, mesmo que antigamente fazia parte da Iugoslávia. Então, muito provavelmente você vai pegar na certidão aí do seu antepassado e vai constar que ele era iugoslavo. Além da delimitação geográfica do que hoje é Croácia, se considera um imigrante croata aquele que já foi integrante do povo croata. Isso porque a Croácia fez parte aí de diversos reinos, impérios, como o Império Austro-Húngaro, o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Então, se hoje o descendente comprova que o seu ascendente vem de um desses reinos, impérios, de uma dessas regiões e foi integrante do povo croata, ele também teria direito à cidadania croata. E aí, qual que é a documentação que deve ser apresentada para se pleitear o direito à cidadania croata por descendência? Em primeiro lugar, o documento ali do imigrante croata, seja a sua certidão de nascimento ou de batismo, e esse documento é apresentado ali em original ou se tira uma cópia autenticada na própria Embaixada da Croácia aqui em Brasília ou no consulado. Antigamente tinha o consulado aqui de São Paulo, agora não tem mais. Então, geralmente, os pedidos são feitos diretamente aqui na embaixada, né, em Brasília, ou, por exemplo, Curitiba tem um consulado. Aqui em São Paulo, geralmente uma vez por ano, eles marcam
o Consular Day, e aí é possível entregar, né, a documentação nesse dia. Mas, via de regra, se entrega lá na embaixada em Brasília, e aí esse documento lá do ascendente croata deve ser apresentado ou em original ou se paga ali uma taxa para se tirar uma cópia autenticada, e eles retêm a cópia autenticada e você mantém o original com você. Além disso, deve-se apresentar a certidão de desembarque desse imigrante croata. Isso geralmente é requerido ali perante o Arquivo Nacional ou o Arquivo do Estado aqui de São Paulo, Museu do Imigrante aqui de São Paulo, são órgãos ali de pesquisa e que estão aptos a emitir esse documento. Em relação ao requerente e aos outros ascendentes, então, deve ser apresentada também a certidão de nascimento de todos os ascendentes, desde o requerente até o ascendente croata. Então, vamos imaginar que eu seja bisneta de croata. Então, eu apresentaria os documentos do meu pai ou da minha mãe, aí na linha, né, que comprova a descendência, então do meu pai e da minha mãe, do meu avô, da minha avó, e do ascendente croata, que seria o bisavô ou a bisavó, essa certidão de nascimento, batismo, que são os mais comuns de serem encontrados. Além disso, você deve apresentar, em relação ao requerente, a certidão de antecedentes criminais emitida pelo site da Polícia Federal, aqui o site da nossa Polícia Federal do Brasil, né? E aí apresentar documentos pessoais como passaporte, RG, e também é requerido ali um currículo, então você colocando ali os seus dados pessoais, a informação acadêmica, profissional, e também uma carta motivacional, o que está te motivando a requerer essa cidadania croata, e também falando ali um pouco do seu ascendente croata, quando ele veio para o Brasil, onde ele se estabeleceu, o que ele fazia, o vínculo com a comunidade croata, e basicamente isso deve constar na carta motivacional. Não há aí um modelo a ser seguido, mas há essas informações que são requeridas. Lembrando que a documentação brasileira e cópia do RG, do passaporte, devem ser também apostiladas, né, feitas a apostila diária, e depois traduzidas por tradutor juramentado para o idioma croata. As traduções não precisam ser apostiladas. E uma curiosidade, as certidões de nascimento do requerente até o ascendente croata não precisam ser em inteiro teor, diferentemente de outras cidadanias. Para a cidadania croata, eles perdem apenas a breve relato, que é muito mais simples, muito mais fácil. Com essa documentação em mãos, deve-se agendar um dia lá perante a Embaixada da Croácia aqui no Brasil, que fica em Brasília, ou aguardar, né, se você é de São Paulo, por exemplo, aguardar o dia consular, o Consular Day, e apresentar essa documentação. A partir desse momento, é pedido ali para você preencher um formulário em croata, mas o agente consular ali geralmente ajuda ou até faz para você, vai fazendo as perguntas ali em português, visto que não é mais exigido o conhecimento da língua, e verifica toda essa documentação. Então você entrega toda essa documentação, aguarda um e-mail informando ali que a documentação está completa, paga uma taxa aproximadamente aí uns mil e poucos reais, depende, né, da variação do euro, mas eu acompanhei um cliente no ano passado, está fazendo um ano, foi mais ou menos isso, mil e poucos reais. Aí eles passam a conta lá da embaixada, a conta bancária, a pessoa faz o depósito e aguarda. Eles falam que, diante da lei, de acordo com a lei, o processo de cidadania dura 2 anos, não pode ultrapassar o período de 2 anos. E geralmente dura 1 ano, então a média, depois dessa alteração da lei aí, foi de 1 ano. Mas com a pandemia a gente sabe que pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí a pessoa é convocada para ir lá pegar o seu reconhecimento de cidadania. Se o requerente tiver filhos menores de 18 anos e for dar entrada no processo,
ele inclui os filhos ali juntamente no seu processo. Se ele já tirou a cidadania e teve um filho posteriormente, basta requerer a inserção desse registro do filho menor no livro de cidadãos da República da Croácia e posteriormente no registro civil. Bom, depois que a pessoa dá entrada lá perante a embaixada aqui em Brasília ou no Consular Day aqui em São Paulo, por exemplo, essa documentação é previamente avaliada pela embaixada e verificada ali verificado que a pessoa tem o direito, essa documentação é enviada para o Ministério das Relações Exteriores da Croácia, que vai julgar esse processo. E aí, se o Ministério verificar ali a falta ou inconsistência de algum dos documentos, a embaixada notifica o requerente e dá um prazo ali razoável para ele cumprir as exigências. Via de regra, há essa triagem prévia. Então, se a pessoa entregou a documentação, a embaixada mandou o e-mail cobrando a taxa, então a pessoa já pagou a taxa, via de regra, ela tem o direito. É uma questão de se aguardar. O máximo que pode acontecer é ela ser notificada para apresentar alguma documentação faltante ou corrigir alguma inconsistência. Mas, num caso extremo, vamos imaginar, como é o Ministério que julga, se o Ministério, por algum motivo, negar esse pedido de cidadania, a embaixada comunicará o requerente. Mas, via de regra, se a embaixada fez essa avaliação prévia e viu que a pessoa tinha o direito e apresentou a documentação requerida, é uma questão de tempo, ok? Aí, sendo reconhecido o direito, o cidadão recebe o reconhecimento de cidadania. Eu vou deixar aqui o nome porque eu não consigo pronunciar. Desculpem aí os meus amigos croatas, mas eu prefiro não falar o nome errado, então eu vou deixar aqui, que seria o documento comprovando ali o reconhecimento da cidadania croata. Com isso, você tem a prova que você é cidadão croata e pode agendar o seu passaporte. Aí você pode também ir lá em Brasília, na embaixada, ou aguardar o dia consular. E pagando as taxas e recolhendo as suas digitais, você terá o passaporte croata e todos os benefícios que ele lhe concede. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e se tiver alguma dúvida ou informação adicional, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!